Meus amigos, meus queridos amigos do Grupo Espírita Esperança em Cristo, nós vamos fazer uma reflexão sobre a alegria de viver. Eu sou Gilberto Bordalo, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na Taquara, em Jacarepaguá. E um dia, quando aparecerem lá, por coincidência, segundas e quintas, aí já estamos em atividades presenciais, não tendo melhor coisa a fazer. Podem dar um pulinho lá, fica na Rua Gazeta da Tarde 235, e o acesso é pela Estrada Rodrigues Caldas, que todo mundo conhece. E espero que sejam reflexões que ajudem, que colaborem, e se uma pessoa se sair gratificada, eu ganhei o meu dia. Então, nós vamos fazer uma prece e iniciar o nosso trabalho. Jesus amigo, nós agradecemos, Senhor, o início dessa semana, já refletindo, lembrando, Senhor Jesus, de uma forma alegre, as suas palavras. Permita que os benfeitores amigos possam nos envolver. Que a tua paz esteja com os nossos amigos dessa querida casa e em nome dos benfeitores, amigos, em vosso nome, Senhor Jesus. E, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos o nosso trabalho desta hora. Então, a alegria de viver. Vamos lá. Alegria quer dizer um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer, disse Paulo. E no livro Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 102, ele frisou, o apóstolo, regozijai-vos sempre. Ele não disse somente nos dias felizes. Ao contrário, ele disse em todos os dias. Não somente nos dias que tudo corre bem. A gente deve se sentir feliz, alegre. E Emmanuel considera: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Jesus, se despedindo dos apóstolos, disse: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas vossa tristeza se tornará alegria. Está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20. Então, vamos ver como está a nossa alegria nos dias de hoje, que é um desafio. Nós abrimos a televisão e só temos notícias tristes, negativas, ruins, e muitas vezes, sem nos darmos conta, nós nos prendemos àquelas reflexões. Porque tudo que a gente lê, que a gente vê, automaticamente, sem nos darmos conta, nós criamos uma tela mental, um clichê daquilo que nós estamos ouvindo ou vendo. Então, nós temos que treinar para não que esse clichê, essa notícia negativa, não permaneça no nosso cérebro. Tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não podemos guardar. É a técnica, porque não é de bom tom nós guardarmos coisas que não servem. Então, vamos ver como é que está a nossa alegria. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado. São palavras de Emmanuel. Então, eu aduzi. Eu nunca vi um cavalo, um boi, um cachorro triste. Aliás, disse uma vez um palestrante amigo que se o médium
está triste, ou ele está com fome ou com obsessão. Ele tem que analisar isso. Então, a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária, arrematou o nosso Emmanuel. Precisamos e devemos, então, lutarmos para mantermos um estado de ânimo, de alegria, de otimismo. A alegria sadia proporciona recursos de defesa ao nosso organismo e também como defesa das vibrações inferiores que nos cercam. Como disse o poeta, na hora do sofrimento, o grito de rebeldia é o fogo em que se queima a bênção que o céu envia. Foi o poeta Pedro Silva. E Cornélio Pires disse mais: ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose e nem anjos de cara feia. Então, manter o bom humor, ainda que as circunstâncias sejam adversas, é sinal de que a alegria está dentro de nós. Jerônimo Mendonça, que eu conheci em Uberaba, ele era um companheiro espírita de Ituiutaba, amigo de Chico Xavier. Ele vivia numa cama, paralítico, tinha artrose, artrite reumatoide, era hipertenso, às vezes tomava 20 Isordil por dia. Os amigos colocavam de manhã uma pedra de 30 quilos no seu peito por meia hora para diminuir a dor da angina. Não obstante, era uma criatura alegre, serena, era poeta, fazia palestras, tocava violão e cantava. Certa noite, ele estava no quarto, luz apagada, que para ele não precisava da luz, e sentiu algo estranho passeando no seu rosto. Ele chamou a mãe e disse: mãe, você pega um travesseiro e dá umas travesseiradas boas no meu rosto, mas não acende a luz, não. E pedido de filho para a mãe é uma ordem. Ela deu as travesseiradas vigorosas e o nosso Jerônimo, quando ela acendeu a luz, ele estava esverdeado, o rosto esverdeado. Ela falou: Jerônimo, meu filho, como você está verde. Então, o pessimismo, ele envenena a fonte da vida, destruindo em nosso espírito a alegria de viver. E a origem desse estado mórbido, dessa lepra da alma, está na irrealização, muitas vezes, dos ideais que acalentamos. Nós fazemos o ideal, mas não conseguimos, ficamos frustrados, porque, às vezes, a nossa vida não era por aquele caminho. Ataca mais a velhice do que a mocidade. Por quê? Porque a mocidade é a época das ilusões, dos sonhos, esperanças fagueiras, em face do entusiasmo, da coragem e do arroubo próprios da mocidade. Imperioso, no entanto, manter acesa em qualquer circunstância em nós a chama do ideal. Ela não existe onde o ideal falece. Tem muita gente boa que, a rigor, morreu, embora vivendo no corpo físico. Silveira Carvalho, o poeta, disse: a morte chega por vezes, age de chofre sem planos, só vem sepultar a vida, que está morta há muitos anos. Conta o folclore que, certa vez, um jovem fez o seguinte pedido a Deus. Pensando sobre a morte, ele disse: meu pai, eu morrer com 65 anos é uma boa idade para morrer. Então, esperou. A vida passa rápido, no afã de gozar, ganhar logo, chegou aos 65 anos. Mas ficou aflito
porque ele se achava em boas condições, pediu a Deus mais tempo. Deus lhe atende. Vou lhe dar 2 pílulas, cada uma rejuvenesce 30 anos. E ele foi só alegria. Tomou a primeira pílula, sentiu-se ótimo. Com a minha experiência, pensou, com 5 anos e a minha experiência, ninguém me segura. Era insaciável, tomou a segunda pílula e sabe o que aconteceu? Ele morreu de sarampo. A vida é assim. Condicionou-se a mente humana, de maneira geral, agora quem fala é André Luiz, a crer que madureza orgânica é antecâmara da inutilidade. Daí muita gente boa se demite indebitamente do dever que a vida lhe delegou, das oportunidades de serviço no bem. Vivem a rigor agarrados ao passado, repetindo os velhos chavões. No meu tempo não era assim, antigamente era assim. Eu vou contar um caso pessoal. Quando eu era menino, eu às vezes ficava escutando a conversa do meu pai com o meu tio. E naquela época não existia o termo inflação, era carestia. E eles falavam que a vida estava subindo muito o preço dos alimentos, das coisas, e que não sabiam onde ia acabar e que o mundo ia acabar. Então ficava uma impressão na minha mente de que realmente a coisa ia acabar. Mas chegava o ano seguinte, no final do ano faziam promessas, alegria, e no meio do ano ficava aquela mesma conversa. A inflação chegava, o mundo ia acabar para eles. E eu notei, então, que o mundo não acabou. E aí passei a não dar importância daquilo que eles falavam. Cuidado com a reclamação sistemática, crônica, porque, como disse Lamartine Babo, espírito, pessoa sempre incontida, que em tudo chora e reclama, na morte não muda a vida, apenas muda de cama. E eu vou dar um exemplo magnífico, também pessoal. Eu estava conversando com o meu tio, um daqueles que falava sobre a Eucaristia, no sítio que ele construiu, perto das redondezas de Miguel Pereira. Ele comprou um morro e transformou esse morro num vale. Fez um lago, plantou frutas de diversas qualidades, mangueiras, saputi, enfim, goiaba. E eu estava com ele aos 80 anos de idade. Vejam que lembrança extraordinária, que lição. E eu estava com ele estava tirando uma muda de um pé de mangueira para transplantar para outro lugar. E ele me disse, Gilberto, eu estou hoje, aos 80 anos, transferindo essa muda de mangueira para aquele lugar ali com o mesmo entusiasmo com quando eu plantei a primeira manga há 40 anos atrás. Olha que beleza, olha que extraordinário. Não é? Então, o entusiasmo, a alegria deve estar sempre conosco. Porque a alegria, isso é científico. A alegria, o prazer de estudar, de ler, de conhecer, muda para melhor as células do cérebro. Isso quem afirma é a ciência, independente da idade que a criatura tenha, independente da idade. Então, são 2 estados antagônicos da alma, alegria e tristeza. O que leva a criatura a se tornar triste? O que é a tristeza? É a qualidade ou estado de ser triste, estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, desalento, esmorecimento. Vejam como isso pesa na nossa economia espiritual. Emmanuel fala que a tristeza sistemática, segundo o mundo,
é decorrente da pesada bagagem de sofrimentos que se constitui nos alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Não pode ser diferente. Estou falando agora da alegria de Deus. A alegria dos homens não é a tristeza dos homens não é a tristeza de Deus. É a consequência natural, a primeira, de uma vida de prazeres da inconsciência. E para nós, preocupados com as coisas que dizem respeito ao espírito, sabemos que não basta o contentamento de apenas hoje. É importante que o nosso contentamento de agora seja também a alegria de amanhã, que estados de alma que conduzem à tristeza. Vejamos alguns. Não aceitar, por exemplo, a vida que se tem. A aceitação é um grande viés para nós vivermos bem, para vivermos leves, livres e soltos. Mais de 50% de nossos problemas seriam solucionados se aceitássemos o que a vida nos reserva. Pensar que seremos vencedores em tudo é ilusão. E quem não sonha em ser vencedor? Mark Twain, o escritor americano, disse: os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. E no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, editado pela Federação Espírita Brasileira, falando sobre o pessimismo, numa página ele disse que é um estado mórbido da alma. Via de regra, a origem deste estado emocional está na não realização dos ideais que acalentamos e construímos na juventude. Nós repetimos essa ideia. Por isso, o pessimismo ataca mais a velhice do que a mocidade. Mas o espírito envelhece? Não. O espírito não envelhece no sentido material do termo. Na imortalidade, o espírito fica velho, velho em idade, mas não no sentido material da vida. Na imortalidade, não há decrepitude, porque não há morte. O pessimismo, portanto, não é fruto da decadência da matéria, é, antes, consequência da descrença e da desilusão dos ideais acalentados e não realizados. Nós somos mortos voluntários, muitas vezes. Condicionou-se a mente humana, fala Emmanuel, de maneira geral, a crer que a madureza orgânica é a antecâmara Câmara da inutilidade. Já falamos isso, mas é bom repetir. E, com isso, muita gente boa se demite de tarefas que pode e deve fazer, em razão desse entendimento equivocado da vida. Jesus consagrou a alegria. Qual foi a primeira ação de Jesus? Nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. Quanta alegria envolvem as almas que se casam. E quando a sua mãe chegou para ele, e ela já conhecia as suas faculdades, pelo que se deixa notar, porque o vinho tinha acabado. Imagina você fazer uma festa de casamento e chegar na metade da festa, acabar o vinho, acabar os doces, acabar o guaraná. Então, ela pediu a Jesus que transformasse a água em vinho. E ele, preservando a alegria de todos, porque ele era a alegria, ele transformou a água em vinho. E o casamento é isso, como disse Juvenal Galeno. Casamento é sofrimento, comenta a boca do povo, mas quando voltar à terra, eu quero casar de novo. E disse mais: quando voltar à terra, serei homem de juízo, mas casarei novamente quantas vezes for preciso. Para a gente ser feliz no casamento, é imperioso saber ceder. Eu vejo hoje, no atendimento fraterno que a gente tem, jovens e que aceitam a reencarnação, até mesmo espíritas,
com 2 anos de união, querendo se separar, esquecidos que o casamento é uma complexidade, é uma ação complexa que foi preparado antes de nós reencarnarmos. Muitas vezes nós temos consciência que nós vamos receber aquela mulher que nós deixamos no passado, que nós desprezamos, e que, por isso mesmo, nós vamos passar uma boa temporada de desacertos e contradições, mas que a gente pediu, suplicou aquela situação para pagar aquele débito. Então, nós precisamos aprender a ceder para que o casamento se consolide. Um jovem lá do Centro da Juventude Espírita, ele foi fazer um trabalho que ele precisava apresentar no grupo, e foi na casa de um dirigente maduro na idade para estudar com ele, que ele ajudasse o rapaz a fazer o trabalho. E ele ficou lá umas 3 horas, 4 horas, e notou a maneira, a solicitude, a maneira alegre e fraterna com que ele tratava a esposa. Minha filha, eu fiz um suco, você vai querer? Querida, eu fiz um cafezinho novo, você vai tomar? E ele ficou muito admirado com aquilo, porque na casa dele ele estava num momento de uma certa turbulência com a esposa. E aí, na hora de se despedir, ele perguntou, escuta, o senhor trata sempre a sua mulher assim? Sempre, sempre. E depois que eu me tornei espírita, mais ainda. Eu trato com mais fraternidade, alegria. E aí ele saiu pensando, eu vou fazer o mesmo quando chegar em casa. E aí, quando chegou em casa, que a esposa abriu a porta, ele sapecou-lhe um beijo no rosto. Querida, quanta saudade com que eu estava sentindo, quanto tempo longe de você. Ela olhou para ele com um olhar estranho e caiu num pranto, um pranto convulsivo. E ele ficou surpreso, admirado. Mas que é isso, querida? Eu faço uma verdadeira declaração de amor para você e você... Acontece isso com você, você fica chorando? Pois é, disse ela, hoje o meu dia não prestou. O Júnior era o filho, torceu o tornozelo de manhã, eu tive que levá-lo para o médico, para a clínica estava cheia, eu tive que esperar, voltei correndo para fazer o almoço, para levá-lo para a escola. Quando voltei, que eu olhei para a pilha de roupas que estava para colocar na máquina de lavar, quando liguei a máquina estava enguiçada. Eu tive que esfregar toda aquela pilha de roupas na mão. E aí? Perguntou ele. E para culminar, para terminar o meu dia, você chega em casa bêbado. Não pode, né? Não é por aí, né? É porque ele mudou, ela não esperava. Eu estava em Uberaba certa feita, e eu vi uma senhora receber a 5ª mensagem do filho. Gente, receber a 5ª mensagem do filho pelo lápis de Chico Xavier, eu diria que é luxo. Ela estava com 2 filhos, um casal, que nós nos aproximamos deles, conversamos, e eu notei que ela estava triste, sem batom, um vestido escuro, cabelo sem nada, sem enfeite nenhum. E eu li um bilhetinho quando ela conversou com o Chico, quando ela foi receber a mensagem, o Chico, que sabia das coisas, enviou-a para Sacramento. Vá a Sacramento conhecer a Igorina Cunha. Igorina Cunha, que era discípula de Eurípides, ela era campeã do otimismo, usava muletas para andar. No entanto, era campeã do otimismo e da alegria. Então, eu ouvi em Sacramento, que eu também fui, ela falando para a senhora, minha senhora, tire esse vestido, bote um vestido alegre, sorria, bote um batom, se pinte, se cuide. A senhora ainda tem 2 filhos para cuidar,
deixa disso, se pinta. Aí eu resolvi, então, para ver se ela se alegrava, contar a piada do papagaio espírita. Eu não sei se vocês conhecem a piada do papagaio espírita, porque existiu, sim, um papagaio espírita. Quem contou esta piada, que eu ouvi, foi o Chico Xavier, em Uberaba. Eu ouvi ele contar. É claro que depois da reunião, lá no caminho para o café. Então, um casal de jovens espíritas tinha um papagaio. E eles faziam o culto todas as noites, liam o evangelho com frequência, e o papagaio ficava ali escutando, né? O papagaio ficou versado no evangelho. E ele, então, um dia, o casal teve que se mudar, num contratempo, mas deixou o papagaio no apartamento. Veio um casal morar ali que era completamente avesso ao evangelho, eram materialistas. E quando aconteceu a primeira briga, o papagaio: espíritos do bem, acudi, estamos diante da obsessão. Doutor Bezerra, tende piedade de nós, mas não adiantou nada. O casal brigava até que um dia a briga aumentou, a moça pegou uma jarra, jogou na direção do marido, o marido abaixou-se, o papagaio viu aquela jarra vindo na sua direção, ele, que não era bobo nem nada, se abaixou, a jarra espatifou-se na parede ao lado, ele olhou para os cacos e disse: se eu não fosse médium vidente, nessa eu teria desencarnado. E a senhora somente mostrou a gengiva, foi incapaz de dar um riso solto, não tinha aquela condição. Então, meus amigos, buscar a alegria através de prazeres mundanos não é a alegria será a alegria de hoje, mas o desalento de amanhã. A tristeza nasce de um sentimento de rebeldia aliado à ignorância. Nossa, diante da sabedoria divina, esquecemos que somos espíritos imortais na construção da felicidade verdadeira e nos enredamos nas dores e sofrimentos da vida transitória. Chico passava, certa feita, por grandes dificuldades. Essa passagem muita gente conhece. Ele pediu, então, a Emmanuel um conselho de Maria de Nazaré, que o ajudasse naqueles dias tão difíceis. Uma frase que fosse uma coisa curta, dinâmica, para que ele se lembrasse. E ele, então, Emmanuel voltou com a seguinte frase: olha, Chico, ela disse para você escrever num lugar esta frase: isto também passa, e colocar em frente à sua cama, para você ler todo dia de manhã. E Emmanuel, então, aduziu: é assim, tudo passa na vida, a dor, a alegria, o momento difícil, as alegrias do mundo, tudo vai passar. É preciso, para que a gente seja alegre, acreditar em nós mesmos, e acreditar em Deus e na vida. O triste, via de regra, não crê, ele duvida com muita facilidade. Muitos pensam que as pessoas felizes e infelizes já nascem feitas. Não, não é assim. A felicidade você constrói, como também a infelicidade você é o construtor. Tanto as pessoas felizes quanto as infelizes fazem coisas que criam e reforçam seus estados de espírito. Emmanuel considera que a felicidade é tecida por pequenas realizações. Para o pessimista, não há vitórias, somente várias maneiras de perder. Para ser feliz, importante encarar o que se faz, o seu trabalho não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento, de realizar algo. O filósofo fez a mesma pergunta a 3 trabalhadores de uma construção que realizavam a mesma tarefa. Um disse: carrego pedras. O outro lamentou-se:
carrego pedras nesse sol inclemente. E o último disse, construo uma catedral. Então, a escolha é nossa. Carregar pedras e sofrer por isso, ou construir uma catedral no sacrifício, mas com o ideal na frente. Só depende de nós construir uma catedral em todas as pequenas coisas que nós fazemos. Emmanuel disse que nós devemos acordar, ao acordar, com a alegria, como se fosse o primeiro dia na carne, e com a responsabilidade, passar o dia com a responsabilidade como se fosse o último dia na carne. A busca incessante dos prazeres mundanos é a alegria de hoje e o desalento de amanhã. Então, a rebeldia, a tristeza, nasce de um sentimento de rebeldia aliado à ignorância nossa diante da sabedoria divina. Isso também passa. Falamos do Chico, né? Para ser alegre é preciso acreditar em si mesmo e na vida. Emmanuel considera que a felicidade é tecida por pequenas realizações. E então vamos carregar as nossas pedras, construir a nossa catedral. A mulher acorda muitas vezes, olha o relógio, eu podia dormir mais, abre a janela, vê uma nuvenzinha no céu azul e pensa, vai chover, droga, logo hoje. Ouve a tosse do marido da cozinha e geme, o traste ainda não saiu, continua com aquela bronquite. Olha a casa por varrer, a trouxa de roupa para lavar, a comida para fazer, lamenta-se, liga a televisão, adia as tarefas e com ter certeza, seu almoço será aquele macarrão que se faz em 1 minuto. As pessoas tristes costumam culpar-se por tudo aquilo que deu errado em suas vidas, esquecendo que faz parte da condição humana errar e aprender com o erro. Tragédias, os tristes pessimistas, via de regra, se concentram nas tragédias do mundo sem esperança no futuro, como que sentem um prazer masoquista na leitura da página policial, dos jornais, do noticiário da TV. Paulo, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 31, disse, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos todos, desculpem, estejamos todos contentes, que se possuímos a graça de contar com o pão e o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Um coronel na África Oriental que tomava conta da construção do edifício que seria da prefeitura, os escravos, os primitivos estavam construindo, mas ele observou que eles eram muito lerdos, não podia se retirar, ir no banheiro, que eles estavam parados. E um dia ele teve que ir na cidade e ele tinha um olho de vidro. O que ele fez? Ele pegou o olho de vidro, colocou na janela, na direção do canteiro de obra, e disse para os operários, olha, que eram ignorantes, eu vou à cidade, mas eu vou deixar aqui o meu olho tomando conta de vocês. E 2, 3 horas depois ele voltou, foi uma maravilha, encontrou todos trabalhando, e ele não... então ele viu a chave que ele precisava, a chave mágica. No dia seguinte, ele, vou ter que ir à cidade de novo, mas vou deixar o meu olho aqui. E no primeiro dia, quando ele chegou, ele viu os operários cavando, fazendo buracos, com a pá, com a enxada, e olhando para o olho. No dia seguinte, quando ele chegou, surpresa, a maioria estava cochilando, encostado nas árvores. Quando ele olhou, eles tinham colocado um chapéu cobrindo o olho. Gente, o chapéu que a gente coloca na nossa consciência é isso.
é o desinteresse da vida, é aquilo que não serve. Temos que ter alegria. A visão espírita de alegria é mais larga. A alegria, para ser verdadeira, precisa ter essência divina. Olha o que Cornélio Pires falou. O rancho pobre, a esteira aberta no chão, o cão rafeiro a meu lado, meu sonho, meu violão. O mundo está no livro Relicários de Luz. É um palácio de alegria, onde a bondade do Senhor se expressa jubilosa. O sol, a flor, o verde das montanhas, uma mensagem de esperança. Olha quanta alegria. Afirmar que o Evangelho, a religião, é centro de tristeza e amargura, é criação dos homens. Está no livro Roteiro, de Emmanuel. A alegria, se estudarmos detidamente a essência do cristianismo, vamos observar que a vinda de Jesus é a revelação das alegrias do céu diante das sombras da terra. Vamos ver. Disse Jesus, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20. A transformação da água em vinho foi uma alegria. A multiplicação dos pães para os famintos. Veja a alegria de um homem com fome quando ele recebe um pão. O sermão da montanha, Jesus falando aos espíritos imortais, o que expressam, senão júbilo, contentamento e confiança no porvir. A alegria, portanto, é o nosso dever primordial, no desempenho de todos os deveres que a vida nos assinala. Prazer, daí, dá-se a importância de fazer do dever um prazer, construindo a alegria no dever. Pior que nos possa acontecer é cumprir nossas obrigações, por menores que sejam, emburrados de cara feia, maldizendo-as. Será que existem benfeitores nos céus de cara feia? Eu nunca ouvi alguém dizer, olha, hoje não pede nada ao doutor Bezerra, não, a Emmanuel, que eles estão com semblante de irritados. Eu acho que alguma coisa os fez irritar. Não, nós nunca ouvimos falar nisso. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Vamos manter o nosso bom humor. Certa feita, o Chico pediu ao doutor Bezerra um remédio que a sua vista estava doendo muito. Gente, vocês talvez não tenham noção, o Chico era cego de uma das vistas e da outra ele enxergava 20%. Ele estava atendendo o povo com uma intensa dor nos olhos, muito intensa. Ele pediu ao doutor Bezerra de Menezes que o ajudasse. O doutor Bezerra de Menezes veio, ele pediu, doutor, me perdoe, mas eu sou igual aquele animal que precisa ficar encilhado para cumprir o seu dever, para ter a disciplina de caminhar nos compromissos que a vida lhe deu. E aí, depois, o doutor Bezerra colocou a mão no olho do Chico e a dor passou. Aí o doutor Bezerra perguntou, Chico, se você é um animal, o que eu sou? Ele falou assim, o senhor é o veterinário de Deus. E aí ele conta que foi a primeira vez que viu o doutor Bezerra dar uma boa gargalhada. E uma senhora, eu conheci uma senhora que morava perto de uma oficina mecânica, do lado da oficina, era uma parede e meia. E os rapazes da oficina falavam alto, diziam palavrões, e aquilo machucava muito aquela senhora, que ela era muito severa. Então ela subia num caixote, começava a discutir com os rapazes, reclamar, e um deles, que era muito gozador, muito brincalhão, costumava dizer sistematicamente, eu quero que essa velha morra. Eu quero que essa velha morra. E ela tinha um papagaio que ficava na parede, bem de frente ao lado da oficina, e aí o papagaio começou a repetir, porque o papagaio é assim, tudo que ele ouve sistematicamente, ele repete. E o papagaio, então, começou a repetir, eu quero que essa velha morra. Eu quero que essa velha morra. Ela começou a ficar com raiva do papagaio, com ódio, e falou para o marido, eu vou esganar esse papagaio.
porque ele está querendo que eu morra. Não, minha filha, nem pense nisso. Nós vamos ao padre perguntar a ele, na paróquia que a gente sempre vai, uma solução para esse problema. E falaram para o povo, ele falou, olha, a minha mulher, nós temos um papagaio, e o papagaio está dizendo que toda hora que quer que ela morra, ela disse que vai esganar o papagaio. E o padre, não, minha filha, não pode fazer isso. O papagaio é uma criação de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um papagaio aqui, que ele fica na sacristia, então ele é versado em novenas, homílias, missas. Então, eu vou emprestar esse papagaio para vocês levarem, e quem sabe se ele doutrina o papagaio que vocês têm. E ela levou toda com alegria, com maior cuidado, levou o papagaio, chegando lá, colocou um do lado do outro. No dia seguinte, ao acordar, ela toda esperançosa, olhou para o papagaio dela, o papagaio disse, eu quero que essa mulher morra. Aí olhou para o outro falou assim, que Deus ouça nossas preces. Quer dizer, não adiantou nada o papagaio da igreja ir lá ajudar. É isso que acontece. Vamos aprender a viver, a entender que cada criatura é do jeito que ela é, que cabe a nós aceitar a vida que temos, o bairro que moramos, o casamento que temos. A reencarnação não erra o endereço, minha gente, não erra. Uma companheira foi ao médico levar o marido, que estava doente, e eles não estavam numa fase boa. Estava naquela fase que um abria a janela, o outro dizia para fechar. Um dizia para que estava calor, o outro dizia para que estava frio. E então ela levou o médico ao marido, o marido ao médico, aliás, e o médico examinou durante 1 hora. Ao final, colocou ele na sala de espera, chamou a esposa e disse, se a senhora quiser que ele tenha uma sobrevida de uns 10, 15 anos, trata ele bem, porque tratar bem é motivo de saúde. Então, faz aquele almoço que ele gostaria de ter, faz aquele café da manhã recheado, não briga com ele se ele ficar vendo filmes de violência até de madrugada, não o obriga a ir ao shopping que ele odeia, não obriga também a ele ver essas novelas que a senhora gosta e que ele não gosta. Se fizer isso, ele vai ter uma sobrevida. Aí ela saiu, não disse uma palavra, senho fechado. Quando chegou no carro, então, aí o marido, todo curioso, perguntou, e aí, querida, o que ele falou? O que o médico falou para você a meu respeito? Ele disse que você vai morrer. Precisava falar isso? Precisava? Então, meus amigos, é isso que acontece. Nós precisamos ter a alegria e o bom humor dentro de nós. Vamos, agora caminhando para o final, vamos falar numa excelente poesia de Luna Fernandes, quando disse o nosso amigo, se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz? Se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam nas alvoradas os sabiás, se há tanta paz no canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz,
Se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que, ao vir ao mundo uma criança atrás, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos juntos, todos de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Então, meus amigos, muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, sempre que tenhamos um dia de paz e um dia de realizações espirituais. Muito obrigado.